Depois de tanto tempo longe, ele finalmente cruzou a fronteira de volta, com dinheiro suficiente para mudar o destino de qualquer um. Mas ao abrir a porta da antiga casa, percebeu que aquilo que mais queria já não estava mais lá. E agora, nem todo o dinheiro do mundo parecia suficiente para reverter o que perdeu. O ar estava mais frio do que ele lembrava. Não por causa da temperatura. Fevereiro nunca foi rigoroso naquela região, mas pela ausência de algo que antes tornava tudo mais acolhedor. As ruas pareciam estreitas demais para o homem que retornava, não porque tivessem diminuído, mas porque ele havia crescido além delas, levando consigo sonhos grandes demais para caber naquele pedaço de terra esquecido. Quando Mateus cruzou a entrada da cidade, carregando apenas uma mala de couro e um relógio de ouro no pulso, ninguém o reconheceu. 17 anos tinham esse poder. Transformavam rostos, apagavam memórias, substituíam pessoas por fantasmas. Ele passou pela padaria onde trabalhara aos 15, pela pracinha onde jogara bola descalço, pela esquina onde prometera à mãe que voltaria assim que as coisas melhorassem. E agora voltava, rico, bem-sucedido, tarde demais. A casa permanecia no mesmo lugar, mas parecia menor, como se tivesse encolhido junto com suas esperanças. A pintura descascada, o portão torto, o jardim abandonado, tudo gritava uma verdade que ele tentava ignorar. Empurrou a porta com a mão trêmula. O rangido do ferro foi a única resposta. Dentro, o silêncio tinha textura, peso, cheiro. Era o silêncio de quem esperou, de quem desistiu, de quem partiu sem despedida. Percorreu cada cômodo como quem revisita um sonho antigo. A sala mantinha os mesmos móveis, cobertos por uma camada fina de poeira que registrava a passagem dos meses solitários. A cozinha guardava panelas penduradas, mas nenhuma delas havia cozinhado recentemente. O quarto dela estava intocado. A cama arrumada com esmero, como se ainda esperasse por alguém que nunca viria. E sobre o criado mudo, uma fotografia emoldurada. Ele, aos 12 anos, sorrindo ao lado dela. Duas pessoas que já não existiam mais. Mateus sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez desde a partida, permitiu-se chorar. Não as lágrimas discretas de aeroportos ou despedidas rápidas, mas o choro profundo de quem finalmente compreende o tamanho da perda. Haviam-lhe dito, 3 meses antes, por uma mensagem fria e burocrática de um primo distante: tua mãe faleceu, funeral foi semana passada. Simples assim, como se fosse possível resumir uma vida inteira em 2 frases. Ele chegara a ligar, mas ninguém atendera. Mandara dinheiro para o funeral, para as despesas, para a lápide. Dinheiro sempre fora sua resposta para tudo. Durante 17 anos, enviara valores mensais, primeiro pequenos, depois generosos, por fim, exorbitantes. Acreditava que cada transferência bancária era uma forma de amor, uma prova de que não havia esquecido. Mas agora, diante daquela cama vazia, entendia a verdade cruel. Ela nunca precisara de dinheiro, precisara dele. Nos dias seguintes, Mateus tentou reorganizar a casa. Limpou, arrumou, consertou o que estava quebrado. Cada tarefa era uma penitência silenciosa, uma tentativa patética de compensar os anos ausentes. Enquanto varria o chão da cozinha, encontrou um pano de prato bordado à mão com a frase: lar é onde o coração volta. Ela sempre fora boa com as palavras certas nas horas erradas. Foi ao visitar os vizinhos que a primeira fissura em sua memória começou a aparecer. Dona Carmen, a senhora que morava ao lado desde sempre, recebeu-o com um abraço apertado e olhos marejados. Entre cafezinhos e biscoitos caseiros, ela começou a contar histórias que Mateus desconhecia. Sua mãe falava de você todos os dias, sabe? Dizia que estava orgulhosa, que você estava construindo algo grande, mas nos últimos anos... Carmen hesitou, como quem pesa as palavras antes de soltá-las. Nos últimos anos, ela parou de falar do seu sucesso, passou a falar só da sua volta. Mateus engoliu seco.
Ela sabia que eu enviava dinheiro? Sabia, sim, mas sabe o que ela fazia com a maior parte? Carmen levantou-se, foi até um armário antigo e voltou com um envelope amarelado. Ela guardava tudo aqui. Dizia que era para quando você voltasse, para que tivessem algo juntos. Nunca gastou mais que o necessário. Dentro do envelope havia extratos bancários, comprovantes de depósito, uma fortuna acumulada ao longo dos anos. E uma carta escrita com letra trêmula, que começava assim: Meu filho, se você está lendo isto é porque voltou, e se voltou é porque finalmente entendeu que eu nunca precisei do seu dinheiro, só precisei de você. Aquela noite, Mateus não conseguiu dormir. A carta continuava em suas mãos, e cada palavra era uma lâmina afiada, cortando a armadura que construíra ao redor do coração. Ela continuava: Sei que foi embora para nos dar uma vida melhor. Sei que cada dia longe foi um sacrifício. Mas, meu amor, sacrifício só vale quando quem fica também está vivo para recebê-lo. E eu estive aqui respirando, esperando, murchando como flor sem água. Não me arrependo de ter sido sua mãe. Só gostaria de ter sido sua mãe por mais tempo. No final da carta, havia uma lista. Simples, direta, devastadora. Datas. Seu aniversário, o dela, Natal, Páscoa, Dia das Mães. Ao lado de cada data, um pequeno comentário. Achei que ele ligaria hoje. Talvez ano que vem. Será que esqueceu? Ainda espero. As anotações iam ficando mais raras, mais resignadas, até a última, escrita com letra quase ilegível. Já não espero mais ligação. Só rezo para que seja feliz. Mateus amassou a carta contra o peito e gritou. Um grito que ninguém ouviu, que não mudou nada, que não trouxe ninguém de volta. Depois, exausto, adormeceu ainda vestido, abraçado às palavras que chegaram tarde demais. Na manhã seguinte, decidiu procurar mais pistas sobre os últimos dias dela. Foi à igreja que frequentava. Conversou com o padre, visitou o mercadinho onde fazia compras. Cada pessoa tinha uma história. Cada história era uma facada. O dono do mercado lembrava como ela sempre pedia para embalar as coisas com cuidado, porque meu filho vai gostar quando vier. A professora da escola, onde ela ajudava como voluntária, contou que ela ensinava as crianças a escreverem cartas para que nunca deixem de falar com quem amam. O médico do posto de saúde mencionou, constrangido, que ela recusara tratamento para a doença porque não queria gastar dinheiro que era do filho. Aquela revelação quase o derrubou. Ela estivera doente. Sabia que estava doente. E escolhera definhar em silêncio para não preocupá-lo, para não atrapalhar sua vida distante e brilhante. Mateus sentiu ódio de si mesmo, daquele homem que construíra um império de números, mas deixara ruir o único alicerce que importava. Então veio a descoberta que mudaria tudo. Ao revirar gavetas antigas, em busca de documentos, encontrou um caderno de capa dura escondido no fundo de um baú. Eram diários, páginas e páginas escritas ao longo dos anos, registrando o cotidiano, os pensamentos, as esperanças. Mateus começou a ler com mãos trêmulas e o que encontrou foi um mapa completo de uma vida que ele imaginava conhecer, mas sobre a qual nada sabia. As primeiras entradas eram animadas. Ela falava da despedida no aeroporto, da promessa de retorno, da certeza de que tudo daria certo. Com o passar das páginas, o tom mudava. Não para a amargura. Ela nunca se permitia isso. Mas para uma melancolia suave, uma aceitação gradual de que o filho que partira talvez não fosse o mesmo que retornaria. Recebi carta dele hoje. Diz que está bem, que o negócio está crescendo. Fico feliz, mas sinto falta de quando me contava sobre as nuvens que via pela janela, sobre os sonhos que tinha. Agora só fala de metas e contratos. Mais adiante, uma entrada específica chamou sua atenção. Era de 5 anos atrás, escrita após uma ligação telefônica que ele fizera rapidamente, entre reuniões. Ele ligou hoje. Foram 3 minutos. Disse que estava ocupado, que me amava, que logo mandaria mais dinheiro.
Eu queria ter dito que não preciso de dinheiro, que preciso ouvir sua voz devagar, sem pressa. Mas não disse. Nunca digo. Tenho medo de que, se eu pedir algo, ele sinta que sou um peso. Mateus fechou o caderno, incapaz de continuar. Cada palavra era verdadeira, cada silêncio dela fora um grito que ele não ouvira. Passou o resto do dia caminhando pela cidade, tentando processar o tamanho do estrago. Ao anoitecer, voltou para casa e tomou uma decisão. Não fugiria mais. Ficaria. Não porque isso mudasse o passado, mas porque talvez pudesse mudar o que viria depois. Mas ficar para quê? A casa estava vazia, a cidade não o conhecia mais, e ele próprio não sabia quem era sem o trabalho que o definira por tanto tempo. Foi então que, folheando os últimos diários, encontrou algo inesperado. Uma anotação sobre doações. Ela registrava meticulosamente cada valor que recebia dele e cada centavo que doava para famílias necessitadas da região. Hoje, ajudei a Dona Maria com o aluguel. O dinheiro é do Mateus, mas sei que ele aprovaria. Ele sempre foi generoso, mesmo sem saber. Mateus sentou-se pesadamente. Ela fizera isso durante anos. Usara o dinheiro que ele mandava para ajudar dezenas de pessoas, transformando sua ausência em presença através da generosidade alheia. E ele, egoísta, acreditara que estava sustentando apenas a mãe. Na verdade, sem saber, havia sustentado uma comunidade inteira. No dia seguinte começou a receber visitas. Pessoas que ele não conhecia, mas que conheciam sua história através dela. Um senhor idoso veio agradecer pelos meses de aluguel pagos. Uma mãe jovem trouxe flores em nome dos filhos que conseguiram continuar estudando. Um adolescente tímido entregou uma carta escrita à mão, dizendo que a bolsa de estudos mudara sua vida. Todos acreditavam que ele, Mateus, havia feito aquilo conscientemente, e todos queriam retribuir de alguma forma. Aquilo despertou algo adormecido dentro dele. Não era redenção, nada poderia redimi-lo, mas era propósito. Se a mãe transformara sua ausência em amor espalhado, ele poderia transformar seu retorno em continuidade. Decidiu usar a fortuna que acumulara, não para reformar a casa ou erguer monumentos, mas para criar algo que ela aprovaria. Um espaço onde pessoas como ele, que partiram e voltaram carregando culpa, pudessem encontrar um novo começo. Os primeiros passos foram burocráticos e frustrantes. Ele precisava de autorizações, documentos, aprovações. A casa estava em nome dela, mas sem testamento formal havia complicações. Foi aí que conheceu Helena, uma advogada jovem que também cuidara de sua mãe nos últimos meses. Helena tinha olhos cansados e voz firme. Sua mãe me pediu para te encontrar caso você voltasse. Deixou algo. No escritório dela, Mateus recebeu um envelope lacrado. Dentro, um testamento simples e uma gravação de áudio. Ele pediu alguns minutos sozinho antes de ouvir. Quando finalmente apertou o play, a voz que saiu do aparelho o fez desabar. Era ela, fraca, mas serena. Meu filho, se está ouvindo isto, é porque escolheu voltar, e isso já é mais do que eu poderia pedir. Deixo a casa para você, mas com uma condição, que a transforme em lar novamente. Não para mim, que já parti, mas para outros que precisam de um lugar onde voltar ainda seja possível. A gravação continuava, com instruções detalhadas, desejos específicos, perdões que ele não merecia. No final ela sussurrou: "Não se culpe, meu amor. Eu escolhi esperar porque acreditava que você voltaria, e eu estava certa. Agora, escolha ficar. Não por mim, mas por quem você ainda pode ser." Mateus ouviu a gravação 3 vezes, depois mais 3. Cada repetição tornava a missão mais clara. Ele venderia parte de seus investimentos, manteria o necessário e usaria o resto para construir o espaço que ela sonhara. Não seria caridade, seria reparação. Não apagaria o passado, mas poderia semear futuros. Entretanto, nada seria tão simples quanto parecia. Ao dar entrada nos papéis para transformar a propriedade em instituição de acolhimento, descobriu que havia contestação.
Um sobrinho distante da mãe, alguém que Mateus mal conhecia, alegava direito sobre a herança. Mais do que isso, apresentava documentos que provavam visitas regulares nos últimos anos, algo que Mateus, evidentemente, não podia provar. A disputa ganhou contornos públicos. O sobrinho Marcelo deu entrevistas dizendo que Mateus abandonara a mãe e agora queria usar a morte dela para limpar a consciência. A acusação era cruel, porque era verdadeira. Mateus tentou argumentar, explicar, mas as palavras soavam fracas diante dos fatos. Ele estivera ausente. Ponto final. Foi Helena quem encontrou a brecha. Entre os pertences da mãe havia cartas. Não as que Mateus escrevera, mas as que ele deixara de escrever. Ela guardara cada envelope em branco, cada data esquecida, cada promessa não cumprida. E junto a elas mantinha também os comprovantes das doações, os agradecimentos das famílias ajudadas, as provas de que o dinheiro fora usado com propósito. Isso não prova afeto, Helena disse, mas prova intenção, e em tribunal, intenção conta. O julgamento foi marcado para dali a 30 dias. Mateus precisava reunir testemunhas, documentos, qualquer coisa que validasse sua versão. Mas como provar amor quando não esteve presente? Como convencer um juiz de que, apesar de ausente, ele importava-se? A resposta veio de onde menos esperava, das pessoas que a mãe ajudara. Uma a uma, famílias começaram a procurá-lo. Traziam cartas antigas, bilhetes, comprovantes. A mãe, cautelosa, sempre assinava as doações em nome de Mateus. É do meu filho, ela dizia. Ele não sabe, mas gostaria que eu fizesse isso. Ela construíra uma narrativa na qual ele era o herói ausente, o provedor generoso, o filho que, mesmo longe, nunca esquecera das raízes. Não era verdade, mas ela acreditara tanto nisso que convencera os outros. Mateus chorou ao perceber o tamanho do amor dela. Ela o protegera mesmo na ausência, construíra para ele uma reputação que ele não merecia, garantira que, se um dia voltasse, teria para onde voltar. E agora, ironicamente, aquela ficção generosa poderia salvá-lo. No tribunal, Marcelo argumentou com dados frios. Visitara a tia regularmente, cuidara dela nos últimos anos, estivera presente. Mateus, por outro lado, não tinha como negar a ausência. Mas quando Helena começou a apresentar as testemunhas, as famílias ajudadas, os vizinhos, as crianças da escola, a narrativa mudou. Não era sobre quem esteve lá fisicamente, mas sobre quem manteve viva a chama da esperança. Dona Carmen subiu ao estande de testemunhas com dificuldade, apoiada em uma bengala, mas com voz firme. A mãe do Mateus nunca reclamou da ausência dele. Dizia que ele estava construindo algo grande, que um dia voltaria. E ela não estava errada. Ele está aqui. E, pelo que vejo, está tentando honrar a memória dela do único jeito que sabe, continuando o que ela começou. Outras testemunhas seguiram. Cada uma trazia uma peça do quebra-cabeça que a mãe havia montado silenciosamente. E quando Helena apresentou a gravação, a voz dela pedindo para que a casa se tornasse lar para outros, até o juiz pareceu comovido. Marcelo, percebendo que perdia terreno, tentou um último recurso. Argumentou que Mateus estava usando a morte para marketing pessoal, que o projeto de acolhimento era fachada para limpar a imagem. Foi então que Mateus pediu para falar. Não estava previsto, mas o juiz permitiu. Ele subiu ao estande, mãos trêmulas, voz embargada. O senhor tem razão. Eu abandonei minha mãe. Não fisicamente apenas, mas emocionalmente. Eu a transformei em um problema resolvido com dinheiro, em vez de tratá-la como a pessoa que era. E agora ela se foi. E não há nada, nada que eu possa fazer para mudar isso. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precise ouvir isso. O silêncio no tribunal era absoluto. Mateus continuou, as palavras saindo como confissão.
Mas ela me conhecia melhor do que eu mesmo. Sabia que eu voltaria um dia, nem que fosse tarde demais. E deixou instruções não para me perdoar, porque eu não mereço perdão, mas para me dar uma chance de ser quem ela acreditava que eu poderia ser. Eu não quero essa casa para mim. Não moro mais aqui. Moro em nenhum lugar, porque lar era onde ela estava. Mas posso tentar fazer dessa casa um lar para quem, como eu, ainda está tentando voltar. Marcelo tentou rebater, mas suas palavras soavam vazias diante da sinceridade crua de Mateus. Quando o juiz se retirou para deliberar, Helena tocou o ombro de Mateus. Você foi bem. Verdade dói, mas convence. A decisão saiu uma semana depois. O juiz reconheceu o direito de Marcelo sobre parte dos bens materiais, mas concedeu a Mateus a administração da casa sob condição de que cumprisse o desejo expresso no testamento, transformá-la em espaço de acolhimento. Além disso, determinou que Marcelo fosse incluído no conselho administrativo do projeto, garantindo supervisão familiar. Ninguém saiu completamente vitorioso, mas a casa teria propósito. A partir dali, Mateus mergulhou no projeto com devoção. Reformou a estrutura, mantendo elementos originais que carregavam memória. A cozinha onde ela cozinhava tornou-se espaço de convivência. O quarto dela, intocado, virou sala de leitura. Cada cômodo recebeu função, mas também reverência. Não era museu. Era continuidade. Helena tornou-se parceira fundamental, cuidando da parte legal e também emocional. Ela entendia Mateus de um jeito que poucos conseguiam, porque também carregava culpa parecida. Perdera o pai enquanto construía carreira, voltara tarde demais. A gente não se livra da culpa, ela disse certa noite enquanto revisavam plantas, mas pode transformá-la em combustível, não para esquecer, mas para não desperdiçar o que ainda temos. Os primeiros acolhidos chegaram 6 meses depois da decisão judicial. Eram 3. Um homem de meia idade que voltara do exterior após divórcio. Uma mulher jovem que retornara da capital após perder o emprego, e um adolescente que fugira de casa e agora buscava reconexão. Cada um trazia história própria, mas todos compartilhavam a mesma ferida. A distância que dói, o retorno que assusta, a dúvida sobre ser tarde demais. Mateus não se colocava como mentor ou salvador. Apenas dividia espaço, ouvia, oferecia silêncio quando necessário e palavra quando pedida. Gradualmente, a casa voltou a ter som. Não o som de antes, esse jamais voltaria, mas um som novo, feito de recomeços trôpegos e esperanças cautelosas. Um dia, o adolescente perguntou: "Você acha que sua mãe te perdoaria?" Mateus pensou antes de responder. Acho que ela já havia me perdoado antes mesmo de eu pedir. O problema não é o perdão dela, é o meu. A frase ficou ecoando, porque era essa a verdade que ele finalmente compreendera. Não se tratava de ser perdoado por ela, mas de aprender a conviver com a pessoa que ele fora e a pessoa que poderia se tornar. O passado não mudava, mas o presente ainda estava vivo, pulsante, cheio de possibilidades. Com o tempo, o espaço ganhou reputação. Mais pessoas vieram. Algumas ficavam semanas, outras meses. Algumas reconstruíam pontes com familiares. Outras apenas consigo mesmas. Mateus assistia a cada partida com sentimento dúbio. Feliz pelo recomeço alheio, melancólico pela despedida própria que nunca acontecera. Foi durante uma dessas despedidas que Helena lhe deu um presente inesperado. Era uma caixa pequena, embrulhada com cuidado. Encontrei isto entre os pertences que sua mãe me deixou. Acho que esperava o momento certo para te dar. Dentro da caixa havia uma carta, não escrita por ela, mas escrita para ela. Era dele. Uma carta que Mateus havia enviado 23 anos antes, quando ainda era adolescente, cheia de promessas ingênuas e sonhos gigantes. Ele leu em silêncio, e as lágrimas vieram sem aviso. No final da carta, o Mateus de 15 anos escrevera: "Prometo que quando eu voltar, a senhora vai se orgulhar de mim." Ela guardara aquilo durante mais de 2 décadas.
E agora, de alguma forma torta e dolorosa, ele estava cumprindo a promessa. Não da forma que imaginara. Não havia glória, holofotes ou troféus, mas havia propósito. E talvez isso fosse o suficiente. A segunda grande reviravolta veio quando Marcelo, o sobrinho que contestara a herança, apareceu sem avisar. Mateus estava no jardim, plantando flores, algo que a mãe adorava fazer, quando ouviu a voz conhecida. "Posso falar com você?" Marcelo parecia desconfortável, as mãos nos bolsos, evitando contato visual. Eles sentaram-se no banco de madeira que Mateus havia restaurado. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Então, Marcelo começou. "Eu não vim pedir desculpas. Ainda acho que você abandonou ela. Mas..." Ele hesitou. "Mas tenho visitado o espaço, conversado com as pessoas. E percebi que talvez eu também tenha abandonado alguém. Minha filha mora com a mãe. Não falo com ela há 2 anos. Achava que estava fazendo o certo, deixando distância para ela crescer sem conflitos. Mas acho que estava só fugindo." Mateus olhou para ele e pela primeira vez viu não um inimigo, mas um espelho. "Você ainda tem tempo", Mateus disse baixo. "Eu não tive. Você tem." Marcelo acenou, engoliu seco. "Queria me voluntariar aqui, ajudar de alguma forma. Não sei se você aceita, mas..." Mateus estendeu a mão. Marcelo apertou. Ali começava não uma amizade. Isso levaria tempo, mas uma trégua necessária. Ambos carregavam culpas. Ambos tentavam reparar. Nos meses seguintes, Marcelo tornou-se presença constante. Ajudava na manutenção, conversava com os acolhidos, trazia sua própria história como ponte e, lentamente, começou a reconstruir a relação com a filha. Mateus assistia àquilo de longe, com um misto de inveja e alívio. Inveja porque Marcelo ainda tinha chance de mudar o final. Alívio porque, ao ajudá-lo, Mateus sentia que talvez sua mãe estivesse certa. Ainda havia tempo para fazer diferença. A terceira reviravolta aconteceu quando uma jornalista local pediu para fazer matéria sobre o espaço. Mateus era reticente, não queria holofotes. Mas Helena convenceu-o de que visibilidade ajudaria a atrair apoio. A entrevista foi publicada e, para surpresa de todos, viralizou. Não pelo sucesso de Mateus ou pela tragédia pessoal, mas pela ideia em si. Um lugar onde voltar não significava fracasso, mas coragem. Doações começaram a chegar, pequenas, modestas, mas constantes. Com elas, Mateus pôde expandir o projeto, reformar cômodos adicionais, criar oficinas. Mas a atenção trouxe também escrutínio. Surgiram críticas. Ele está usando a morte da mãe para se promover. É marketing pessoal disfarçado de caridade. Onde estava ele quando ela precisava? As acusações doíam porque continham verdade. Mateus não negava. Em entrevistas seguintes, quando perguntado sobre a ausência, ele respondia com honestidade brutal. "Eu falhei. Não há justificativa. Isso aqui não é redenção. É consequência. Viver com o peso do que fiz e tentar ainda assim fazer algo que ela aprovaria." A sinceridade desarmava. Alguns continuavam críticos, mas muitos viam nele o reflexo de suas próprias falhas. O espaço começou a receber não apenas quem voltava, mas quem temia voltar. Pessoas que ainda tinham pais vivos, mas distantes, que carregavam mágoas, silêncios, orgulhos feridos. Mateus não oferecia soluções, apenas espaço seguro para confrontar o medo. Foi durante uma dessas conversas que ele conheceu Daniel, um homem de 40 anos que não falava com o pai há 15. Daniel viera ao espaço não para ficar, mas para entender. "Como você convive com isso?" ele perguntou. Mateus pensou. "Eu não convivo. Eu carrego. Mas aprendi que carregar com propósito pesa menos do que carregar com remorso." Daniel voltou várias vezes, sempre com a mesma pergunta, formulada de formas diferentes, até que certo dia anunciou: "Vou ligar para ele." Mateus apenas acenou. No dia seguinte, Daniel voltou em lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio. Havia ligado.
Conversaram por 2 horas. Combinaram um encontro. Não havia garantia de que funcionaria, mas havia tentativa. E tentativa. Mateus aprendera. Já era vitória. A quarta reviravolta trouxe dor renovada. Um pacote chegou, remetido de endereço desconhecido. Dentro, uma série de fotografias antigas, dele e da mãe, ao longo dos anos. Algumas Mateus reconhecia, outras eram completamente novas. No fundo do pacote, uma nota explicativa. As fotos haviam sido tiradas por um fotógrafo da cidade, que à época fizera ensaio gratuito para famílias de baixa renda. Ele guardara cópias durante décadas e, ao ler sobre o projeto, decidira devolvê-las. Mateus espalhou as fotos sobre a mesa. Ali estava toda uma vida condensada em fragmentos de papel. Ele bebê, no colo dela. Ele criança, sorrindo sem dente. Ele adolescente, já com olhar distante. E ela, sempre presente, sempre ali, envelhecendo foto após foto, enquanto o filho crescia e se preparava para partir. Havia uma foto específica que partiu Mateus ao meio. Era do dia em que ele anunciara que iria embora. Ela sorria, ou tentava sorrir, mas os olhos contavam história diferente. Eram olhos de quem sabia que estava perdendo, mas fingia força. De quem queria gritar, não vá, mas dizia, vá, meu filho, o mundo te espera. Mateus emoldurou essa foto e a pendurou na sala de leitura, ao lado de uma placa com os dizeres, para quem ainda tem tempo de não partir, e para quem já partiu, mas pode voltar. Não era mensagem dele, fora sugestão de Helena. Mas encaixava perfeitamente. As fotos tornaram-se parte do espaço, decorando paredes, contando histórias. Cada acolhido via nelas reflexo próprio. A mãe que esperava, o filho que partia, o tempo que corria. E cada um, à sua maneira, confrontava a própria narrativa. A quinta reviravolta veio silenciosa, mas devastadora. Mateus descobriu, através de documentos antigos, encontrados em uma pasta esquecida, que a mãe fizera tratamento contra câncer por quase 3 anos. Sozinha, sem contar a ninguém, muito menos a ele. Os recibos médicos escondidos entre papéis de receitas antigas mostravam a progressão da doença e a escolha dela de tratamentos mínimos para não gastar o dinheiro do menino. Ele caiu de joelhos no meio da sala, documentos espalhados ao redor. A culpa, que ele achava já ter atingido o limite máximo, encontrou um novo patamar. Ela sofrera por 3 anos. 3 anos nos quais ele ligara meia dúzia de vezes, sempre apressado, sempre ocupado demais. 3 anos nos quais poderia ter notado algo. A voz mais fraca, a respiração ofegante, qualquer sinal. Mas não notara, porque não prestara atenção. Helena encontrou-o horas depois, ainda no chão, cercado por papéis. Ela não disse nada, apenas sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Ficaram assim até o sol se pôr, 2 náufragos compartilhando o mesmo silêncio. Quando Mateus finalmente conseguiu falar, sua voz saiu quebrada. Ela morreu sozinha, Helena, em dor, sozinha, protegendo um filho que nem ligava direito. Helena apertou sua mão com mais força. Ela não morreu sozinha. Marcelo estava lá. Eu estava lá. Dona Carmen ia todo dia. Ela tinha gente. Só não tinha você. E isso dói, eu sei. Mas ela escolheu proteger você até o fim. Não porque você merecesse, porque ela te amava além do merecimento. As palavras não curaram a ferida, mas a validaram. E validação, Mateus estava aprendendo, era o primeiro passo para suportar o insuportável. Nos dias seguintes, ele transformou a dor em ação. Criou, dentro do espaço de acolhimento, um programa de apoio para cuidadores, pessoas que, como sua mãe, enfrentavam doenças enquanto seus familiares estavam distantes. Não podia mudar o passado dela, mas poderia mudar o presente de outros. O programa começou pequeno, com recursos limitados, mas a resposta foi imediata. Pessoas apareceram, algumas para receber ajuda, outras para oferecê-la. Uma rede de apoio começou a se formar.
tecida por histórias similares de ausência, doença e solidão. Mateus participava de cada reunião, ouvia cada relato e em todos eles via fragmentos da mãe. A sexta reviravolta chegou através de uma carta inesperada. Era de um advogado representando uma fundação internacional de apoio a migrantes. Eles haviam lido sobre o projeto e queriam oferecer financiamento significativo, o suficiente para expandir o espaço, profissionalizar a equipe, transformar a iniciativa local em modelo replicável. Mateus leu a proposta 3 vezes, incrédulo. Era a oportunidade de ampliar o impacto, de ajudar centenas, talvez milhares. Mas havia uma condição. Ele precisaria assumir papel público de porta-voz, viajar para eventos, contar sua história repetidamente. Teria que se tornar o rosto do projeto. A ideia o apavorava, não por modéstia, mas por medo da hipocrisia. Como poderia ele aconselhar outros sobre reconexão familiar quando falhara tão miseravelmente? Como falar de amor e presença quando sua história era marcada por abandono? Conversou com Helena, com Marcelo, com os acolhidos. Cada um tinha opinião diferente, mas todos concordavam em um ponto: autenticidade valia mais que perfeição. Você não precisa fingir que deu certo para você, Daniel disse durante uma roda de conversa. Sua força não está no final feliz, está em continuar mesmo sem ele. É isso que a gente precisa ver. Mateus aceitou a proposta, mas com adendo próprio. Ele contaria a história completa, sem edições convenientes. Falaria do abandono, da culpa, da mãe que morreu esperando. Não seria narrativa motivacional fácil, seria verdade incômoda. A fundação aceitou, talvez porque reconheceram que verdade ressoa mais que propaganda. Os meses seguintes foram intensos. O espaço foi reformado, ampliado, profissionalizado. Chegaram psicólogos, assistentes sociais, voluntários treinados. O que começara como expiação pessoal tornava-se instituição. Mateus viajou, deu palestras, concedeu entrevistas. E em cada uma manteve a promessa. Contava a verdade nua. A resposta foi surpreendente. Muitos se identificavam justamente com o fracasso dele. Pais distantes, filhos ausentes, irmãos que não se falavam, todos viam em Mateus não um exemplo a seguir, mas um espelho do que temiam se tornar. E isso, paradoxalmente, os motivava a agir enquanto ainda havia tempo. A 7ª reviravolta veio através de um e-mail simples, quase perdido entre centenas. Era de uma mulher chamada Beatriz, que se identificava como prima distante. Ela escrevia: "Sei que não nos conhecemos, mas preciso te contar algo sobre sua mãe. Algo que talvez mude como você vê tudo isso." Mateus marcou o encontro com receio. Beatriz apareceu na casa certa manhã, carregando bolsa grande e expressão nervosa. Ela explicou que havia crescido em outra cidade, mas visitara a tia, a mãe de Mateus, algumas vezes na infância. Perderam contato por anos, até que Beatriz, por acaso, encontrou a tia em um hospital durante os últimos meses de vida. Ela estava fazendo quimioterapia. Beatriz contou, voz embargada. Conversamos muito naqueles dias. E ela me disse algo que nunca esqueci. Disse que tinha medo de você voltar. Mateus franziu a testa, confuso. Beatriz continuou: "Não medo de que você não voltasse, medo de que voltasse, porque se você voltasse, descobriria sobre a doença, largaria tudo e ela se sentiria responsável por destruir seus sonhos. Ela preferia morrer sozinha a ser o motivo de você abandonar a vida que construiu." As palavras atingiram Mateus como soco no estômago. Beatriz abriu a bolsa e retirou um envelope. "Ela me deu isto e pediu para entregar a você, caso ela não conseguisse. Li a notícia do projeto e achei que era hora." Dentro do envelope, outra carta. Mateus já perdera a conta de quantas cartas da mãe havia lido, mas cada uma trazia nova camada de dor. Esta começava: "Meu filho, se você está lendo isto, significa que Beatriz te encontrou. Significa também que eu não tive coragem de te contar a verdade. Perdoe-me por isso."
A carta continuava explicando que ela escondera a doença propositalmente, que recusara tratamentos agressivos para não alarmar ninguém, que escolhera definhar discretamente para não atrapalhar. Mas o trecho final foi o que destruiu Mateus. Não me arrependo. Cada dia que você ficou longe, construindo sua vida, foi um dia em que eu soube que você estava livre. E para a mãe, não há felicidade maior que saber que o filho não está preso por obrigação. Prefiro sua ausência voluntária à sua presença resentida. Prefiro morrer em paz, sabendo que você escolheu seu caminho, do que viver te vendo desistir dele por minha causa. Mateus dobrou a carta cuidadosamente, mas suas mãos tremiam. Beatriz tocou seu braço. Ela te amava de um jeito que a gente nem entende direito. Um amor que escolhe o bem do outro, mesmo quando dói demais. Aquela revelação mudou algo fundamental dentro dele. A culpa não desapareceu, nunca desapareceria, mas ganhou companhia, compreensão. Ele finalmente entendia que ela não fora vítima passiva esperando por salvação. Fora agente ativa de suas próprias escolhas, inclusive a escolha de protegê-lo até quando isso lhe custava tudo. Essa compreensão não trouxe alívio, trouxe responsabilidade. Se ela escolhera proteger a liberdade dele, ele precisava honrar isso, não se aprisionando na culpa eterna, mas vivendo de forma que justificasse o sacrifício. Não para apagar o erro, isso era impossível, mas para não desperdiçar o que ela lhe dera, a chance de continuar. A 8ª reviravolta aconteceu durante o aniversário de 2 anos do espaço de acolhimento. Uma festa simples foi organizada, com presença de acolhidos passados e atuais, voluntários, parceiros. Mateus preparara breve discurso, agradecendo o apoio e reafirmando missão. Mas antes que pudesse falar, Marcelo pediu a palavra. Quero contar uma coisa que Mateus não sabe. Marcelo começou, voz firme, mas emocionada. Quando contestei a herança, não era só por dinheiro ou propriedade, era por raiva. Raiva de que ele tivesse ido embora e mesmo assim fosse o filho amado. Eu fiquei, visitei, cuidei, e ainda assim ela falava dele, sempre dele. O silêncio na sala era absoluto. Marcelo continuou. Mas sabe o que ela me disse uma vez? Disse, Marcelo, você é meu presente. Mateus é minha esperança. Preciso dos dois de jeitos diferentes. Na época não entendi. Achei que era desculpa. Mas agora... Ele olhou para Mateus com olhos marejados. Agora entendo que amor não é competição e que cada um de nós carrega a versão dela que conseguiu conhecer. Você perdeu tempo, eu perdi reconhecimento. Mas ambos ganhamos algo dela que ninguém pode tirar. Marcelo estendeu a mão. Mateus levantou, atravessou a sala e o abraçou. Não era reconciliação completa. Havia cicatrizes fundas demais. Mas era trégua verdadeira, respeito mútuo, aceitação de que ambos, à sua maneira torta, tentavam honrar memória da mesma mulher. O evento continuou com depoimentos emocionantes. Pessoas contando como o espaço mudara suas vidas, como a coragem de voltar dera frutos inesperados. Alguns haviam reconstruído relações familiares, outros apenas fizeram as pazes consigo mesmos. Mas todos carregavam gratidão. No final, Mateus finalmente fez seu discurso. Foi breve, direto. Minha mãe me ensinou que é possível amar alguém mesmo quando esse alguém não merece. Que é possível perdoar antes do pedido, que é possível esperar mesmo sem garantias. Eu não aprendi essas lições a tempo de agradecer a ela, mas aprendo todos os dias aqui com cada um de vocês. Este lugar existe porque ela acreditou em algo que eu ainda não consegui acreditar completamente, que nunca é tarde demais para tentar ser melhor. A 9ª reviravolta chegou sorrateira, meses depois, através de Helena. Ela e Mateus haviam se tornado muito próximos, não romanticamente, mas com intimidade de quem compartilha feridas similares. Uma noite, enquanto revisavam finanças do projeto, Helena comentou casualmente, sabe, eu nunca te contei porque realmente aceitei cuidar do caso da sua mãe.
Mateus olhou intrigado. Helena respirou fundo. Meu pai morreu esperando que eu voltasse. Eu era advogada iniciante, trabalhando 16 horas por dia, construindo carreira. Ele ficou doente e eu continuei trabalhando. Dizia que era temporário, que logo as coisas acalmariam, mas não acalmaram. E quando finalmente tirei folga, ele já estava em coma. Morreu 3 dias depois, sem me reconhecer. Ela fez pausa, limpando lágrima discreta. Quando conheci sua mãe, vi meu pai nela. A mesma resignação, a mesma teimosia de não incomodar. Cuidei dela como gostaria de ter cuidado dele. E quando ela morreu, pensei, pelo menos desta vez eu estava presente. Não pelo filho dela, mas por ela. Mateus segurou a mão de Helena. Por isso você entende. Por isso eu entendo. Ela confirmou. E por isso sei que você vai ficar bem, não feliz. Felicidade talvez não seja mais possível do jeito que era antes, mas bem, funcional, útil, e às vezes é o máximo que gente como a gente consegue. Aquela confissão trouxe novo significado à parceria deles. Não eram salvador e ajudante, mentor e pupilo. Eram 2 sobreviventes do mesmo naufrágio, remando na mesma direção, não porque conheciam o destino, mas porque remar era melhor que afundar. Juntos, começaram a expandir ainda mais o projeto. Criaram filiais em outras cidades, sempre mantendo essência. Espaços onde voltar era possível sem julgamento. Cada unidade carregava nome dela, Casa Maria da Esperança. Não porque ela oferecesse esperança fácil, mas porque esperara contra toda lógica, amara contra toda razão. A 10ª e última reviravolta veio 5 anos após o retorno de Mateus. O espaço estava consolidado, reconhecido, ajudando centenas. Ele havia se tornado palestrante requisitado, não do tipo motivacional raso, mas do tipo que conta verdades duras sobre arrependimento e reparação. Estava em viagem de trabalho quando recebeu ligação de Helena. Sua voz soava diferente, não triste, mas solene. Mateus, precisa voltar. Agora. Ele pegou o próximo voo, coração disparado. Durante o trajeto, imaginou 1000 catástrofes. Chegou a casa no meio da noite e encontrou Helena esperando na porta, junto com Marcelo, Dona Carmen e várias outras pessoas. Todos seguravam velas acesas. Seu primeiro pensamento foi: alguém morreu. Helena se aproximou. Não é nada ruim, ou talvez seja, dependendo de como você vê. Ela o conduziu para dentro. A sala estava cheia, não de luto, mas de celebração contida. E no centro, uma mulher idosa que Mateus não reconheceu inicialmente. Ela estava sentada, frágil, mas com olhos vivos. Esta é Dona Aurora, Helena explicou. Ela morou ao lado da sua mãe há muitos anos antes de se mudar. Ficou sabendo do projeto e veio de longe porque precisa te contar algo. Dona Aurora fez sinal para que Mateus se aproximasse. Quando ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, a mulher segurou seu rosto com mãos trêmulas. Você tem os olhos dela, sussurrou. Depois respirou fundo e começou. Sua mãe me fez prometer uma coisa. Disse que se você voltasse e criasse este lugar que ela sonhava, eu deveria te contar a verdade. Mateus franziu a testa. Que verdade? Dona Aurora tirou do bolso um envelope amarelado lacrado com cera. Ela sabia que ia morrer. Tinha certeza. Os médicos haviam dado prazo. E ela fez escolha consciente. Não te contar. Mas também fez outra escolha. Deixar tudo preparado para que quando você voltasse, encontrasse não apenas culpa, mas propósito. Ela entregou o envelope. Tudo que você achou, os diários, as cartas, os registros de doações, ela deixou estrategicamente para você encontrar. Não era acidente, era mapa. Um mapa para te guiar de volta não à casa, mas a si mesmo. Mateus abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, última carta. A letra estava mais trêmula que nas outras, escrita claramente em momento de grande fraqueza. Mas a mensagem era cristalina. Meu filho amado, se está lendo isto, significa que Dona Aurora cumpriu sua promessa.
Significa também que você não apenas voltou, mas ficou, que transformou dor em ação, que escolheu não se afogar na culpa, mas nadar através dela. Quero que saiba, eu planejei tudo. Cada carta que você encontrou, cada diário, cada documento, deixei migalhas de pão para que você achasse o caminho. Não o caminho de volta para mim. Esse se perdeu quando você partiu, mas o caminho para frente, para algo maior que nós dois. Você era menino quando foi embora. Volta, homem. Um homem quebrado, sim. Mas homens quebrados constroem os melhores refúgios, porque conhecem a tempestade. Não peço que me perdoe, não peço que esqueça, peço apenas que continue, que transforme esta casa em lar para quantos precisarem, e que, quando sua hora chegar, daqui a muito, muito tempo, espero, você possa fechar os olhos sabendo que, apesar de tudo, apesar da ausência e da dor e do tempo perdido, você não desperdiçou o tempo que restou. Eu te amei todos os dias, mesmo nos que você esqueceu de mim, especialmente nesses. Agora vá, viva, construa, ame, fale se precisar, mas não desista de ser quem você ainda pode se tornar. Com todo o meu amor, mesmo além da morte, sua mãe. Mateus terminou de ler e pela primeira vez em 5 anos não chorou. Não porque a dor tivesse diminuído, mas porque finalmente entendera. Ela não o perdera, o libertara. Não fora vítima, fora arquiteta. E ele, ao transformar casa em abrigo, culpa em cuidado, ausência em presença, completara o projeto que ela começara. Ensinar que amor não é estar junto, mas deixar que o outro cresça, mesmo quando isso significa ficar sozinho. Ele olhou ao redor da sala cheia de rostos. Alguns conhecidos, outros nem tanto. Cada um ali carregava história de retorno, reconciliação ou pelo menos tentativa. E todos haviam encontrado caminho através da Casa Maria da Esperança, o legado que ela deixara sem que ele soubesse. Mateus levantou-se devagar e pela primeira vez desde que voltara, sentiu algo próximo de paz. Não a paz de quem esqueceu, mas de quem aprendeu a carregar lembrança com dignidade. Ele olhou para a foto dela na parede. Aquela do dia em que ele anunciara a partida, os olhos dela fingindo força, e sussurrou: "Entendi, mãe. Finalmente entendi." E do lado de fora, através da janela, a primeira luz do amanhecer começava a colorir o céu. Uma nova família chegaria naquela manhã, pai e filho separados por 10 anos, tentando reconstruir ponte. Mateus os receberia, como recebia todos, não com promessas de final feliz, mas com espaço seguro para tentar, porque era isso que ela lhe ensinara na ausência, que voltar não conserta o que quebrou, mas pode construir algo novo sobre os cacos, que arrependimento não apaga erro, mas pode gerar propósito, que amor verdadeiro às vezes se parece com abandono, sacrifício se parece com egoísmo e força se parece com desistência, até que o tempo revele o que realmente era. Mateus não trouxe a mãe de volta. Nenhuma quantia faria isso. Mas trouxe de volta a essência do que ela acreditava. Que casa não é lugar, é sentimento. Que lar não é onde você está, mas onde você sempre pode voltar, mesmo que seja tarde, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja apenas para começar de novo. E enquanto o sol nascia sobre aquela casa que agora era de todos e de ninguém, Mateus finalmente permitiu-se fazer as pazes, não com o filho que fora, mas com o homem que havia se tornado. Imperfeito, marcado, mas ainda capaz de fazer diferença no tempo que restava. A fortuna que trouxera não comprara perdão, mas financiara recomeços. E talvez fosse exatamente isso que ela sempre soubera. Que dinheiro não compra amor, mas pode sustentar o terreno onde amor, cuidado e segundas chances florescem para outros. Ele não era herói da própria história. Era o personagem que chegou tarde, perdeu o essencial, mas aprendeu a transformar perda em legado. E na economia misteriosa do amor materno, isso era suficiente. Não para reescrever o passado, mas para dar sentido ao futuro. A casa continuaria de pé.
as portas permaneceriam abertas. E cada pessoa que cruzasse aquela soleira carregaria um pouco dela. A mulher que esperou, que amou, que perdoou antes do pedido, que planejou além da morte. Maria da Esperança não era apenas nome em placa, era filosofia, era missão, era lembrete constante de que nunca é tarde para voltar, desde que você não volte sozinho, mas trazendo consigo a disposição de abrir caminho para que outros também possam retornar. Mateus fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em 5 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, ela estivesse orgulhosa. Não do dinheiro, não do reconhecimento, não da instituição, mas do filho que aprendeu, ainda que tarde, que presença vale mais que presente, que tempo é moeda mais valiosa que ouro e que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você conquista, mas pelo que você faz com o que resta depois que perde tudo. O sol estava completamente acima do horizonte agora. Um novo dia, uma nova chance para ele, para todos que viriam, e de alguma forma, lá onde quer que ela estivesse, Mateus sabia que ela estava sorrindo. Não o sorriso forçado da foto, mas o sorriso verdadeiro de quem vê o filho finalmente encontrar seu caminho, mesmo que por estrada torta demais e dolorosa demais. Ele abriu os olhos, ajeitou a gravata e foi em direção à porta receber a nova família, porque era isso que fazia agora. Era isso que faria pelo resto da vida. Não porque apagasse o erro, mas porque erros que geram propósito deixam de ser apenas erros, tornam-se lições caras, compradas com preço que ninguém deveria pagar, mas que alguns pagam de qualquer forma, e o único jeito de honrar o custo é garantir que o aprendizado não morra com a dor. A Casa Maria da Esperança abriu suas portas mais uma vez. E enquanto Mateus apertava a mão do pai recém-chegado e ajoelhava-se para ficar na altura do filho assustado, ele finalmente compreendia a última lição. A mãe não queria que ele voltasse para ela. Queria que voltasse para si mesmo. E ao fazer isso, ao transformar sua própria casa em lar para outros, ele finalmente voltara. Não no corpo. Isso acontecera 5 anos antes, mas na alma, na essência, no que realmente importava. E isso, descobriu tarde demais, mas ainda há tempo de fazer valer, era o verdadeiro significado de voltar para casa. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precise ouvir isso. Porque todos nós, de alguma forma, estamos tentando encontrar o caminho de volta. E às vezes, a história de outra pessoa é a luz que precisamos para enxergar o nosso próprio caminho.